O Oeste com Elas recebe aqui no estúdio. Conversamos com o economista Carlos da Costa, que foi secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia entre 2018 e 2022, durante a gestão de Paulo Guedes. Bem-vindo, Carlos. Legal tê-lo aqui conosco. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, Adriana, Paula, Ludmila e com todos os espectadores. Carlos, o teto de gastos, né, ou o arcabouço fiscal que voltou atrás no teto de gastos, eles foram projetados para colocar um limite, né, nas contas do governo e nos gastos do governo, porque isso costuma causar inflação, faz mal para o povo. Esse tipo de atitude do Congresso de permitir gastos fora do teto, 7 bilhões, ele não prejudica mais do que ajuda? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos vivendo uma situação agora em que cada bilhão de reais que o governo gasta mais gera uma redução de PIB de mais do que 1 bilhão. Por que isso? Porque para evitar que a inflação saia do controle, o Banco Central precisa aumentar as taxas de juros a cada aumento de gastos do governo. A alternativa seria simplesmente dizer, olha, vamos manter a taxa de juros baixa ou continuar reduzindo a taxa de juros e deixar a inflação correr solta. Mas o Banco Central tem se mostrado responsável e tem mantido taxas de juros em patamares exorbitantes. Irresponsável tem sido o governo ao gastar demais e gerar esse aumento exorbitante. O que acontece? O déficit está tão terrível, a relação dívida-PIB está explosiva, a credibilidade do governo está na lona, de tal forma que cada gasto adicional, ao invés de estimular a economia, faz com que os juros aumentem. Seja o juro do próprio mês, que é controlado pelo Banco Central, seja a curva de juros, que já está em IPCA mais 9 praticamente hoje. Não existe nenhum outro país nem perto de 9% de juros reais na economia. O que acontece? Se aumenta as taxas de juros, você, em primeiro lugar, as empresas param de investir, porque, ao invés de investir na economia, compra título público. As pessoas param de consumir, fica o financiamento muito caro. Mas hoje nós estamos com um problema ainda mais grave, que é o endividamento das famílias e das empresas. O aumento de taxa de juros, além desses convencionais que eu mencionei, gera uma desorganização da economia. O crédito seca, as pessoas não têm condição de pagar e aí acaba o financiamento. As empresas começam a quebrar, nós estamos com recuperações judiciais batendo recordes, fora as que não entram em recuperação judicial, que a pequena empresa não entra em recuperação judicial, é muito caro fazer. E é o que está acontecendo, que as nossas pequenas empresas estão todas quebradas. Elas só fecham. Só fecham. E o que acontece? A cada vez que você tem um aumento de taxa de juros, você tem uma redução da demanda, porque a empresa não investe, o consumidor não compra, e tem uma redução da oferta, porque as empresas começam a fechar. É uma situação terrível. Então nós precisamos, nesse momento, pensar no que nós queremos de país. Esse governo nós já sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos que esse governo é viciado em gastos. Quando eles anunciaram o arcabouço fiscal, tinha um amigo que falava que ia ser o calabouço fiscal. E acabou sendo isso mesmo. O brasileiro foi aprisionado, caiu num calabouço e hoje está sufocado por dívidas e juros absolutamente insustentáveis. Ludmila, depois Bianca. Tudo bem, Carlos? Bom dia, seja bem-vindo ao programa Oeste com Elas. Carlos, eu tenho uma pergunta para você em relação a esse aumento aí do teto, essa exclusão do teto de 7 bilhões e meio para projetos de defesa nacional, defesa estratégica. O senhor considera isso como uma exclusão pontual, justificável desse teto, ou seria, assim, a abertura de um precedente perigoso que coloca em risco a própria credibilidade do Instituto do Arcabouço Fiscal? Isso é justificável ou é algo que coloca realmente em risco perante a sociedade, as pessoas vão questionar isso e esse instituto vai cair em descrédito por conta disso? Qual que é a sua visão? Caiu em descrédito, ninguém acredita mais em arcabouço fiscal nenhum. Aliás,
poucos eram os que ainda acreditavam um ano atrás. Muita gente no início do governo até que acreditava. Eu nunca acreditei porque eu sei que o governo do PT é viciado em gastos, né? E não só ele é viciado em gastos, como ele vicia os políticos a ficarem passando o pires. É uma espécie de gestão política das piores. O Brasil, obviamente, precisa investir em defesa. Qualquer país precisa investir em defesa. Mas o que é mais estratégico hoje é nós reduzirmos os juros. Essa é uma doença gravíssima, gravíssima. Nós só estamos começando a ver o impacto disso. E esses juros tão altos são resultado da irresponsabilidade fiscal do governo. Isso é que é estratégico hoje. Sabe por quê? Porque senão o Brasil vai encolher. E nada mais pernicioso para a defesa de uma nação do que a pobreza. As nações que têm mais defesa, que têm mais condições de se defender, são nações ricas. E eu acho que o principal projeto de defesa nacional é um projeto de crescimento, é um projeto de país livre, onde as empresas consigam investir sem a interferência do governo, onde os mercados funcionem de maneira livre, que é o que fez com que países do mundo inteiro, inclusive a China, crescessem tanto nas últimas décadas. Bianca? Olha, e muito bom ter esses esclarecimentos que o senhor está nos trazendo. Agora, a gente viu também, polemizou, né, e viralizou nas redes sociais a Miriam Leitão, falando que é a sensação, né, que o povo está com uma sensação errada, assim, como se fosse só a sensação que tem que mudar. Mas, na prática, o que eu gostaria de saber é o impacto do que a gente tem visto, até mesmo da taxa, né, das taxas que estão vindo aí agora dos Estados Unidos, também o impacto de tanta corrupção, né? Então, o escândalo do INSS, eles devolveram, né, parte já do dinheiro dos velhinhos, mas está saindo de algum lugar e não é de quem roubou, está saindo, né, também dos cofres públicos. Isso está entrando na conta. E outra pergunta também que eu queria fazer para o senhor, olhando até para o que a Argentina tem feito, né? O que o Milei está conseguindo organizar as contas, os gastos e também os investimentos, parece que lá tem algo acontecido que está dando jeito. Você acha que teria esperança para, se um novo governo assumir, né? Teria esperança para o Brasil em curto prazo ou será décadas até o Brasil, de repente, se recuperar? Só um adendo, que a Bianca trouxe essa questão muito interessante. A gente tinha separado, inclusive, alguns trechos aqui para explorar bem, porque foi bem recentemente que essa economista da emissora vizinha falou que os produtos não estão caros no mercado, que é a sensação do brasileiro, mas que, se for ver, tomate, batata, por exemplo, caíram. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, correu nas redes sociais na sequência, aproveitando a esteira, e também fez um vídeo falando: olha só como o cafezinho está barato, a economia do Brasil está super forte. Isso ontem. E também vimos o candidato Flávio Bolsonaro gravar vídeo mostrando ele passeando pelo supermercado, comparando preços de atualmente com preços da época em que Jair Bolsonaro era presidente, assim como Daniela Marques, economista, que também foi até cotada a ser vice dele, fez o mesmo tipo de vídeo. Então agora o brasileiro está confuso. É a impressão de que está caro, que o brasileiro está perdendo esse poder de compra, os produtos do supermercado, essa guerra de vídeos. Qual é a verdade nessa discussão? Olha, a verdade está sempre com o povo. E qualquer um que diga que a verdade não está com o povo é um autoritário, é quem realmente não acredita na democracia e é aquilo que o Karl Popper, um grande filósofo, chamava de inimigo da sociedade aberta. É aquele que acha, como o Mises falava, que quando você está no governo você sabe mais do que os outros. Mises chamava isso de arrogância fatal, o principal erro do socialismo. Estas pessoas que acham que o povo não tem razão, que o povo não tem a verdade, são pessoas que, durante muitas outras ocasiões, são pessoas que defenderam a censura, são pessoas que defenderam calar a população e as suas demandas, né? Então, assim, se as pessoas sentem que os preços aumentaram, os preços aumentaram. E se um indicador não mostra isso, o erro está no indicador e não nas pessoas.
A economia, ela traduz aquilo que as pessoas sentem. Agora, vamos a um indicador, ao invés de ficar nessa guerra de narrativas, o tomate, o café, a carne, porque assim os preços, alguns aumentam, alguns sobem, outros diminuem. Aqui no Brasil está aumentando e subindo só, né? Mas poucos estão diminuindo, mas algum outro diminui, porque antes teve uma quebra de safra e agora voltou ao normal. Isso é absolutamente normal. O importante é a média dos preços ou o custo de uma cesta de produtos que o consumidor adquire. E o que aconteceu nos últimos 3 anos e meio foi um aumento total de 20% de alimentos acima do aumento do salário. Nossa! Isso significa o seguinte, o brasileiro realmente tem razão, puxa, realmente tem razão, isso é indicador oficial, a gente está falando aqui de subindicador de preços do IPCA. Então, assim, nesse momento é que a gente vê as máscaras caindo. Porque aquela pessoa que claramente está usando de uma narrativa falsa, usando de uma justificativa de que, na verdade, o povo está enganado, essas pessoas me lembram Stalin, me lembram ditadores de várias que nós tivemos na história que queriam dizer o seguinte, pessoal, está todo mundo bem, viu? Aí o cidadão olhava para o lado, eu não estou bem nada, estou comendo menos, estou na fila aqui do pão, estou tendo que dividir com mais 10 famílias um apartamento. Esse aí, você está errado. Aí a pessoa vai lá e fala, não, mas peraí. Quem leu Revolução dos Bichos, por exemplo, lembra bem como Napoleão, aquele porco que mandava, né, que era como se fosse o Stalin, ele ia calando todo mundo que dizia, o rei está nu, olha, está faltando comida. Não, o errado é o povo. Eu acho que é hora do povo pensar assim, quem que eu quero para me governar? É quem diz que eu estou errado ou quem reconhece que eu tenho a verdade? E aqui no chat, inúmeras mensagens falando o quanto estão sentindo, sim, preço mais caro no mercado, comprando cada vez menos. Alguém até colocou aqui, estou com uma sensação de que o meu salário não dá para o mês todo. E isso atinge depois também, Carlos, pode contar para a gente, mais classe média, mais os pobres, porque todos estão mudando ali, né, a compra do mercado. Chega lá, já começa a tirar, né, na boca do caixa aqueles excessos, para não pesar muito na conta final. Está um absurdo realmente ir ao supermercado. A gente ainda hoje pode falar sobre PL dos combustíveis, porque o governo está querendo vender agora essa manchete de que vai zerar, reduzir impostos, mas quais as possíveis consequências. Tem as tarifas dos Estados Unidos, muitos outros pontos para a gente pegar aqui com o economista convidado. Estamos muito grata da participação dele aqui hoje. Continue com a gente, parada bem rapidinha. Na volta, uma pergunta outra de Paula Camacho. De volta por aqui, já que comentamos da economista da emissora vizinha, falando que o mercado não está caro, que na verdade é uma sensação do brasileiro. Tem aí o vídeo para você que perdeu essa. Você é dona de casa, eu também sou dono de casa, a gente vai no supermercado. A gente faz compra. E a gente faz compra. E a sensação que a gente tem, e a sensação que as pessoas têm, conversando com as pessoas na rua, é que, poxa, que notícia é essa? Que a inflação desacelera, mas eu vou com R$100 no supermercado, não consigo comprar quase nada, os preços estão super altos. E aí Como você fala assim, isso? Compra menos do que eu comprei. Isso, exato. Olha, essa é uma coisa importante na economia, é que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto, sensação de carestia, mesmo quando os índices estão mostrando queda. Se você foi ao supermercado recentemente, viu que batata caiu, tomate caiu, café caiu, mas em geral está difícil de fazer todas as compras. É que tem muitas outras coisas afetando, por exemplo, o endividamento. Ele toma uma parte importante do seu salário, do dinheiro que você preparou para o orçamento. Isso é uma coisa. Tem outras despesas que estão ocupando muito espaço nesse orçamento e fica menos para as compras. Então, a sensação continua sendo de desconforto, mas nesse mês de julho e agosto, esses 2 meses, vai ser de alívio, pelo menos em alguns produtos e nesse índice geral. Carlos, ainda nessa linha que você estava comentando sobre a falta de... O que a população sente não é a mesma coisa do que eles passam, exatamente o que a jornalista estava falando. O governo, ele se gaba de falar que o Brasil está crescendo, que ano após ano está crescendo cada vez mais, inclusive no índice de desemprego, que é o menor da série histórica, ele se gaba muito disso.
Como é que isso pode ser verdade, na sua opinião, sendo que nós estamos tendo recordes de empresas falindo, de pedindo recuperação judicial, de empresas fechando e também o nível de juros que o senhor comentou também. Como é que as duas coisas podem existir no mesmo país? Bom, primeiro, o desemprego já vinha caindo desde antes do presidente Lula assumir. Ele já vinha em queda, ele já, apesar de todo o impacto da pandemia, assim por diante, ele já vinha em queda. Mas desemprego baixo não significa economia saudável. Porque se a qualidade do emprego for ruim, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, as pessoas estão ganhando pouco. O que acontece é que nós temos uma sociedade em que as pessoas não têm oportunidade de florescer, não têm oportunidade de se desenvolver, não têm oportunidade de sonhar com um país melhor para os seus filhos. Então, por exemplo, o Brasil, ele tem crescido menos do que a média mundial. Tem crescido, nas últimas décadas, uma média de 0,9% de renda per capita por ano. Isso demora 2 gerações para você dobrar a renda. Tá? Então, só o filho do meu neto é que vai ter uma geração, ter uma renda que é o dobro da minha. Só meu bisneto. Na média internacional, 1,5 geração. Ou seja, antes do meu neto crescer, a média já vai ser dobrada. E nos países em desenvolvimento, 1 geração. Ou seja, o meu filho terá o dobro da minha renda. Se a gente tivesse crescido nos últimos 40 anos o mesmo que os países em desenvolvimento cresceram na média, nós hoje seríamos 4 vezes mais ricos. Tá? 4 vezes, nos 46 de 1980 até hoje, nós seremos 4 vezes, porque o juro, a taxa de crescimento ela é composta, então o impacto é muito maior. Nós seríamos muito mais ricos hoje. Imagina, cada pessoa, você que está assistindo aqui, que você poderia ter hoje 4 vezes a sua renda, sua família teria 4 vezes a sua renda, se o Brasil tivesse crescido desde 1980 na média dos países em desenvolvimento. O que aconteceu é que a gente ficou abaixo da média mundial, ou seja, você hoje sofre com todos os erros cometidos pelos governos de esquerda nas últimas décadas. Ora, hoje o que acontece? Nós estamos com os trabalhadores trabalhando, mas sem perspectiva de crescimento. Isso é muito ruim. Você sabe que tem algumas pesquisas que mostram que o aumento das apostas nas bets, por exemplo, está intimamente relacionado ao desalento, as pessoas não terem sentido na vida e nem acharem que vão crescer no futuro. Por isso que as pessoas mais pobres são as que mais perdem dinheiro com as bets hoje. E esse é um problema grave também. As pessoas que ganham Bolsa Família, por exemplo, estão aprisionadas. Elas não conseguem mais voltar para o mercado de trabalho, nem que elas queiram. É uma prisão cognitiva, uma prisão de qualificação. Elas caíram no conto do vigário, caíram no conto de que, olha, é melhor para você ficar quieto em casa. Aliás, são 2 mentalidades muito diferentes. Eu estava vendo esses dias um vídeo de uma emissora em 1976, que no final do ano sempre perguntava assim, o que você espera do próximo ano? Perguntava para muita gente isso, tá? E perguntava para vários trabalhadores, pessoas pobres, mas que trabalhavam e tal. 4 em cada 5 diziam que sonhavam com um salário melhor para melhorar a sua família, para melhorar a sua casa e assim por diante. E 1 em cada 5, na época, queria ganhar na loteria para parar de trabalhar. Essas são 2 mentalidades. Nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento em que o brasileiro tem que escolher o que ele quer. Ele quer uma vida em que ele fique estagnado, ou ele quer uma vida melhor para os seus filhos, para os seus netos, que com o trabalho árduo o salário vai crescendo e assim por diante. Hoje nós estamos com pessoas ganhando Bolsa Família, aprisionadas nisso, pessoas trabalhando ganhando salários pífios e o Brasil sem perspectiva. E voltando à sua pergunta, Bianca, que você fez, e aí, a gente volta a crescer? A gente volta a crescer rápido no Brasil, porque nós temos muito crescimento represado.
Se a taxa de juros despencar e ela cai muito rapidamente, como aconteceu no passado, quando o governo alcança o equilíbrio fiscal, o Brasil pode crescer muito desde o primeiro ano. A gente tem certeza de que isso é possível porque muitos projetos de investimento, compras e assim por diante, estão represados por conta das taxas de juros altas. Então, isso tende a ter um crescimento bastante significativo no primeiro ano e aumenta a produtividade, o PIB cresce, a gente tem uma outra realidade. Agora, o que acontece se a gente não fizer o dever de casa e cortar essa gastança? O que vai acontecer é que a relação dívida-PIB entra em um patamar insustentável, explosivo. Aí o governo quebra? Não, o governo não quebra. Quem quebra é o cidadão, quem quebra é a empresa antes do governo quebrar. Por quê? Porque o governo sempre pode recorrer na dívida interna a imprimir moeda. E a gente sabe o que acontece. A inflação foge do controle. As gerações mais novas não lembram, mas eu lembro de quando os preços dobravam todo mês. Isso é uma situação trágica que, se a gente não fizer um ajuste fiscal sério, é o cenário brasileiro. Então, hoje nós temos dois cenários. Não tem coluna do meio mais. Hoje, ou o Brasil volta para o fardo da inflação, ou o Brasil realmente entra numa trajetória de crescimento. A escolha é do eleitor, né? Carlos, tem uma pergunta aqui para você. Eu estou vendo aqui uma matéria falando sobre o preço dos combustíveis e está dizendo aqui que o Senado aprovou um projeto que reduz o preço do combustível e dizendo que esse texto desse projeto vai ampliar os gastos fora do teto para 2026 e prevê um ajuste fiscal em 2027. Como que você vê essa medida? É uma medida legítima? É uma demanda social legítima? Ou isso aí é uma atitude que tende a beneficiar algum grupo político simplesmente? Então, como é que o senhor vê essa medida sobre a redução do preço do combustível? Olha, Ludmila, a pergunta é muito boa. Todo mundo quer pagar menos por tudo, não é só por combustível, alimento, conta do celular, aluguel e assim por diante. Todo mundo quer pagar menos, né? Então é legítimo que a população diga, poxa, está muito caro o combustível. E o combustível está muito caro por duas razões. Existe uma razão conjuntural, que é a guerra que está acontecendo no Irã, que fez com que o Estreito de Hormuz fosse fechado. Isso aumentou o preço de combustível no mundo inteiro. Isso não tem nada a ver com o governo Lula. A gente tem que... não vamos criar narrativas falsas também. O preço do combustível subiu no mundo inteiro. Mas tem uma razão estrutural. E que essa sim tem a ver com o governo, que é o fato de nós termos uma estatal, que é a Petrobras, que é uma estatal que o nosso saudoso Roberto Campos chamava de Petrossauro, que é uma estatal extremamente ineficiente, gastona e que repassa tudo isso para o bolso de quem paga combustível. Seja porque ela é gastona, seja porque ela é monopolista em vários elos da cadeia. E como ela é quem define o preço e ela é estatal e ela gasta muito para alimentar a burocracia, o que acontece é que o preço dos combustíveis no Brasil, que deveria ser mais baixo, porque nós somos grandes produtores de petróleo, ele acaba ficando muito alto. E, além disso, essa mesma estatal que domina o nosso mercado de combustíveis e alguns derivados de petróleo, ela não investiu em refinaria suficiente. E não investiu por várias razões. A principal delas, porque houve escândalos de corrupção, e houve corrupção provada mesmo, gigantesca com as refinarias que estavam sendo construídas. Então, nós não construímos refinarias. Nós temos uma estatal gastona. Nós temos um monopólio. Essas três coisas fazem com que estruturalmente o preço dos combustíveis seja muito alto no Brasil. Aí vem artificialmente, vamos pegar um dinheiro de quem paga imposto para baixar o dinheiro de combustível. O que acontece? Todo o resto aumenta, porque o imposto vai ter que aumentar no resto. Ou então a gente vai ter uma explosão inflacionária que todo o resto aumenta também. Agora, qual é a solução estrutural? A solução estrutural é uma quebra, uma divisão da Petrobras em empresas menores, a privatização dessas empresas com metas de investimento em refino, que foi a mesma coisa que a gente fez no saneamento. A gente fez isso no saneamento.
A gente criou o marco do saneamento que dizia o seguinte, olha, as empresas têm que ter metas para ampliar o saneamento para todo mundo, para o esgoto tratado ser a realidade brasileira e não jogar esgoto nos rios, na Baía de Guanabara e assim por diante. Já. Exatamente. Então, agora o que a gente precisa? Nós precisamos de investimento em refino. Nós precisamos dividir a Petrobras para ter concorrência. Ah, mas aí a empresa que é do povo, que do povo? O povo está pagando mais caro. O povo está sustentando uma burocracia Quem fala o petróleo é do povo, né? Não é do povo nada, é dos burocratas. Eles é que estão enganando todo mundo e ficando com dinheiro. Nós precisamos privatizar rápido a Petrobras para baixar o preço do combustível. Tem investimento em refino, porque a Petrobras precisa de investimento, e aí com novos investidores a gente teria um boom de investimento em refino, como a gente está tendo em saneamento. Aí sim a gente consegue reduzir o preço do combustível, e não com a medida populista que gera um aumento de impostos ou de inflação para enganar todo mundo de que o preço do combustível caiu. Bianca? E a gente percebe que essa narrativa, né, não, a gente pegou o governo todo estragado, né, desequilibrado, e precisamos resolver antes. Até quero pedir desculpa que naquela hora eu não formulei tão bem a pergunta, porque eu queria mesmo, são tantas as nossas dúvidas, né, Carlos, tantas as curiosidades também, porque ontem eu vi o deputado Nicolas Ferreira, ele falando sobre colocar como uma regra, né, de uma regularização ali, e os deputados, os senadores, eles teriam que seguir essa PEC da responsabilidade fiscal, e para sanar as contas públicas, dizendo também que ele se inspirou no Milei, e até ele agradece, né, ele citou algumas vezes, muito obrigado a Milei, e ele também falou que fez vários estudos com economistas, se isso seria algo a dar certo aqui no Brasil. Como o senhor vê, e podia também explicar para a gente como que seria feita essa responsabilidade fiscal, como que seria, na prática, o resultado do que o Nicolas está propondo? Olha, essa proposta do deputado Nicolas, que ele é um dos talentos da política que nos faz acreditar no Brasil do futuro, né? Nós precisamos de novas gerações. Verdade. E não ficar... Outro dia eu estava olhando para o Lula, né? O Lula está falando um monte de coisa... Eu acho que ele está até com dificuldade de falar coisa com coisa, né? Mas aquela mesma fórmula de sempre. Mesma forma assim, e o Neil Ferguson teve aqui no Brasil, um grande economista, autor de vários livros. Ele falou: o Brasil está preso no passado, entendeu? A região toda está com políticos novos, até políticos de esquerda novos, como a presidente do México, por exemplo, e nós aqui presos com uma pessoa que não sabe nem falar direito, com as visões da década de 60, de 70, uma coisa antiga, ultrapassada. A gente tem que virar essa página. Da inteligência artificial, não gosta de inteligência artificial, não gosta de livre imprensa, liberdade de expressão. Em relações internacionais perigosas. Pois é, exato. Eu escrevi um texto há algum tempo atrás sobre os BRICS, falando sobre isso e tal. Então, assim, nós estamos aqui no Brasil aprisionados com um político velho, carcomido, falando sem falar coisa com coisa, sofrendo retaliação de outros países porque não fala coisa com coisa mesmo, ele só gera retaliação porque ele fica nesse discurso antigo, e nós aqui estamos com um país vizinho, com um Milei inovador, um Milei pensando diferente. Essa ideia não foi do Milei, essa ideia foi do Warren Buffett. Ele propôs, ele disse o seguinte: a única maneira de equilibrar as contas públicas é quando os políticos ficarem sem salário quando você tiver um desequilíbrio das contas. Da mesma forma que um executivo, se a empresa dele está tendo déficits assim por diante, ele não ganha bônus e ele é demitido. É isso que acontece naturalmente. Então, o que o Milei fez foi isso. Inclusive, eu proponho isso também aqui para o Brasil. Acho que tem que ter um mecanismo que mexa no bolso mesmo de quem gasta. Mas aí não é só dos parlamentares. Os ministros também têm que ficar sem, os secretários têm que ficar sem, o executivo tem que ficar sem. E quem sabe até um judiciário, porque muitas vezes algumas decisões do judiciário afetam também o setor público. Então está na hora da gente pensar o seguinte:
pagador de imposto está cansado. E quando a gente fala de pagador de imposto, eu estou falando do pequenininho que vai geralmente o pessoal fala de comida, mas não é só comida, não. É aquela senhora que vai fazer a unha na manicure e tal, e que paga um imposto cada vez mais alto, e com essa reforma tributária vai aumentar o imposto sobre serviços, né? Esses serviços que a maior parte do povo consome muito serviço, esse serviço de vizinhança e tal. Então está na hora de a gente pensar assim, vem cá, nós vamos ficar colocando mesmo nas costas dessa população, de quem é pobre, isso? Maldade. Isso é uma maldade. Então, assim, desequilíbrio fiscal corta salário do setor público, zera salário de políticos e ministros e secretários. Eu acho que se a gente fizesse isso, eu garanto que a gente equilibra as contas. Eu até sei mais ou menos onde pode cortar, mas não importa, a gente nem precisa saber, eles vão cortar. Queria pegar esse ponto do discurso de Lula, Carlos, que fala sobre esse lema, essa bandeira pobres contra ricos são vilões, e ele é o protetor dos vulneráveis, e toma-lhe vale gás, vale moto, vale moradia, Bolsa Família, e os empreendedores vão ficando tão tensos aqui com esse solo infértil para empreendedores, né, aqueles que pagam impostos, geram empregos, que estão se mandando as empresas, inclusive para o Paraguai. Quem diria, né? A gente foi vendo nas últimas décadas assim, os produtos japoneses, 50 anos atrás, eram de baixa qualidade e tal, ultrapassaram de longe. Aí depois eram os coreanos, né? Nos ultrapassaram de longe. A renda per capita do Japão há 40 anos era menor, da Coreia há 40 anos era menor do que a do Brasil. Sério? E hoje está lá. Aí depois veio da China. A China foi. Agora o Paraguai, né? A gente falava, isso aí é produto paraguaio, ou produto Xing Ling e tal. Assim, o que vai acontecer é que os piores produtos, se a nação mais pobre, vai virar o Brasil. Imagina isso. Nós estamos ficando para trás. E o que acontece quando você tem uma nação que diz que você tem a razão dos problemas é pobres contra ricos? Você vai fazer com que todo mundo seja pobre. E não é o que a gente quer. A gente quer, Exato. E quando eu digo a gente, não somos só nós aqui não. As pesquisas todas dizem que o brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo. Tem uma pesquisa do Datafavela que mostrou que 60% das pessoas nas favelas querem ser empreendedores. Não é assim, não tem o que fazer, você é empreendedor. Não, ele quer ser empreendedor. Sim. Isso é um mito de que o brasileiro é empreendedor por necessidade e tal. Sim, são as duas coisas sempre. Tá? Tem necessidade, mas tem também o sonho. Ele quer prosperar. Ele não quer mais ser CLT. Ele não quer mais ser funcionário público. Até tem gente que ainda quer, mas a maioria do brasileiro quer prosperar, quer florescer. E o que acontece com esse cidadão, que é um cidadão da década de 60, da esquerda tradicional, que é o Lula? Ele fica querendo colocar pobres contra ricos. Está todo mundo junto, país próspero, todo mundo cresce. Quem é rico e quem é pobre, está todo mundo crescendo. Não existe país onde só pobre cresce ou só rico cresce. Você tem países que prosperam e tem países como o nosso que vai ficando para trás. E quando a gente olha para a juventude, né, também é outra coisa que me dá muita esperança, porque essa juventude é mais empreendedora ainda. A gente tinha um programa, quando eu liderava a CPEC, que era o Inovativa Brasil. A gente apoiava mais ou menos 400 empreendedores, inovadores, startups por ano, né? E a gente não gastava nada com isso não, tá? A gente só juntava mentores que trabalhavam de graça para estimular e tal, e no último dia eu sempre ia falar. Eu me lembro que numa das últimas edições eu perguntei assim, quantos de vocês aqui receberam dinheiro público? Tinha um de 400. Quantos de vocês aqui querem pagar menos imposto? Todos eles levantaram a mão. Esse é o Brasil novo, é o Brasil jovem. É um Brasil jovem, jovem de todas as idades. Você pode ser jovem de 50, de 60, de 70 anos. Jovem é aquele que olha para frente e vê muita coisa boa ainda. É aquele que não desistiu. É aquele que não fica só esperando o tempo passar. Esse é o Brasil que pode prosperar. E como? Com todo o potencial que tem. E nós temos essa veia empreendedora, apesar de
todas as dificuldades, o Brasil está empreendendo. A pessoa tropeça, volta a empreender, tropeça de novo, volta a empreender, ele não desiste, o brasileiro não desiste. Imagina se a gente tivesse um bom ambiente de negócio, uma taxa de juros decente. É isso que a gente precisa de menos governo para a gente abrir espaço para o setor privado, para o empreendedor. E o setor privado são esses aí, porque o que faz o setor privado é pequena empresa no Brasil, para que eles cresçam, gerem bons empregos e não qualquer emprego. Pessoal, eu tenho emprego, quando você ganha R$1.500, R$1.600, tá bom. E quando você acha que você vai ganhar daqui a 10 anos, R$1.800. Esse é o Brasil que a gente quer? Esse é o país? Não. Porque assim, se esse for o país que a gente quer, olha, pessoal, pega o avião e vai embora. Porque não é o país que os brasileiros sonham, não é o país que o José Bonifácio sonhou, que foi um dos nossos pais fundadores, nosso patriarca. Não é esse o sonho de Brasil livre que eu acho que o Brasil tanto precisa. Precisamos de líderes incentivadores. Olha, o Carlos Alexandre da Costa tem Instagram, siga ele nas redes sociais, economista qualificado, posta diversos vídeos sobre alguns dos principais temas do momento no país. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Volte outras vezes, já fica o convite, viu? Um grande abraço e vamos seguir nos esforçando, fazendo nossa parte para poder virar esse jogo. Muito obrigado, Adriana, Paula, Bianca, Ludmila. É um prazer sempre estar aqui com você. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.